Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Advogue Podcast. E hoje com uma presença muito ilustre aqui, Dr. Rafael Lara Martins, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás. Dr. Rafael, muito obrigado. É um prazer, uma honra muito grande ter o senhor aqui conosco. Obrigado, a honra é minha. Acho que você está fazendo um belo trabalho aqui no podcast. Tanta gente querida e amiga já veio aqui. E hoje eu vim para ser mais um aí, somando com vocês, ainda mais no mês da advocacia, um mês especial para toda a nossa classe, para todos nós advogados. E obrigado pelo convite, fico muito feliz. Nós agradecemos. E até aproveitando, amanhã o episódio vai ao ar, estamos gravando um dia antes, mas justamente no dia do advogado, um episódio até especial. Vai virar ao ar no dia do advogado, já com a presidência aqui da OAB, representando aqui de fato a advocacia. E antes de mais nada, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história, como que foi sua trajetória, início de carreira, como começou no direito, para o pessoal te conhecer, para quem não conhece a sua história. Coisa boa. Eu venho de uma família humilde, fiz faculdade e logo após a faculdade já emendei com o início da advocacia. Comecei de uma forma que, sinceramente, hoje eu não começaria. Eu e um colega de sala abrimos um escritório. E bem com a cara e com a coragem mesmo, sem nada certo, sem nenhum plano direito, simplesmente vamos abrir e ver o que acontece. E viemos de lá para cá nesse desafio, e numa família que não tinha advogados, que não tinha ninguém do direito, a gente, partindo para cima do mercado, demoramos um bom tempo para entender um pouquinho, né, o que é esse desafio. E por isso que eu costumo dizer que eu não faria exatamente do mesmo jeito. Não quer dizer que deu errado, né? Não posso dizer que deu errado, seria injusto. Mas a advocacia, ela, assim como a vida, não é só a advocacia, você pode ter atalhos, né? Com pessoas mais experientes, pessoas que já caminharam um pouco mais. E quando a gente simplesmente abre um escritório com a cara e com a coragem para tentar fazer acontecer a advocacia como negócio, você demora muito para entender e aprender algumas coisas que aprender com as outras pessoas seria mais fácil. É uma frase que eu gosto de dizer. Aprender com os próprios erros é muito romântico. Aprender com os erros dos outros é mais eficiente. Então, de 2004, eu sou da turma de 2003, da UFG, de 2004 para cá, foram muitos desafios, muitas composições societárias diferentes, muitas áreas de atuação. Passamos por, como todo advogado que está começando, por momentos muito difíceis e dia após dia somando e crescendo e indo adiante, investindo na advocacia até chegar hoje num escritório que é consolidado, é um escritório para o estado de Goiás considerado grande, o nosso escritório, e com a honra de poder ser o presidente da ordem, né? Que é o que eu costumo dizer que é o mais alto cargo que você pode alcançar na advocacia, escolhido pela classe diretamente, né? Onde você é eleito por toda a sua classe para representá-la. Isso eu acho que é o ápice aí da honra na profissão, e eu tenho muita consciência disso e da responsabilidade que isso representa. Bacana. O senhor falou aí do seu começo, o início de trajetória, que ele abriu uma porta de um escritório com um colega, o que era muito comum antigamente, né? Muitas pessoas acabam também agindo dessa forma. Hoje a gente vê que os advogados, não sei se com essa mesma prática, mas a gente vê que hoje, pelo que o pessoal demonstra, parece existir um desafio muito grande para quem está começando. Eu até, antes de vir, eu estava vendo um post no Instagram, blog do Exame de Ordem, não sei se eu já ouviu falar, lá de Brasília. E o doutor Maurício, um advogado, ele postou uma seguinte pergunta: você se arrepende de ter feito direito? E eu vi a quantidade de comentários e assim, a gente fica até preocupado. Muita gente acaba reclamando pelo fato de estar das dificuldades do início hoje. E o senhor falou, deu certo. Para muita gente que começou com as dificuldades que o senhor vivia do seu momento, também deu certo. O que o senhor acha hoje que é a diferença do desafio para quem começou naquela época, abrindo uma porta na cara e na coragem, tendo a paciência e a resiliência de conseguir persistir, para quem está passando hoje, quem vai começar agora? Qual que é a diferença, eu acho, daquela geração para essa? E como superar esses desafios que foram superados naquela época que são diferentes hoje?
Olha, é muito interessante quando a gente para pensar em desafios geracionais, né? Cada época tem seu desafio. Quando eu comecei, me formei em 2003 e olho para o mercado da advocacia, se, por exemplo, naquela época eu dissesse que eu não vou ter um escritório físico, que eu vou trabalhar em casa e vou me reunir com o meu cliente em cafés, em escritórios compartilhados, alugados, visitá-lo, eu seria ridicularizado. Hoje, isso é algo absolutamente normal. Na época que eu comecei, se você não tivesse um carro, você era o sinônimo de fracasso econômico, profissional. Hoje, se você não tiver um carro, você anda de Uber e tá tudo bem. Isso não significa nada. Isso não significa nada, exatamente. Aliás, muita gente com condições de ter um carro, de ter um bom carro, opta por andar de Uber. Então, os desafios geracionais, eles são muito grandes. E a internet é um espaço livre para tudo e para todas as condições e todas as opiniões. E tem alguns sites, alguns canais, Instagram e etc., que eles exploram o ápice da agonia. E eu não gosto muito daqueles que fazem isso, né? É claro que para qualquer profissão ou para qualquer pessoa, que se você fizer a pergunta no momento certo, você vai ter uma resposta impressionante. Como, por exemplo, o arrependimento de fazer direito. Provavelmente alguém que reprovou no exame de ordem, alguém que está no momento de carreira que ainda não virou. Talvez em algum momento a pessoa vai dizer que sim, mas aquilo não significa que é efetivamente o que representa para ela. Então, esses sinais da internet a gente tem que receber ele, principalmente de quem explora esse momento tão frágil da vida de um acadêmico e agora um bacharel em direito, que é a fase do exame de ordem, né? Explorar isso, inclusive comercialmente, é uma estratégia que as pessoas levam as perguntas do jeito que elas querem para ter as respostas que elas querem. Mas, voltando aqui para os desafios de quem começa, de quem vai, de quem está fazendo acontecer, você já ouviu falar que a advocacia está saturada? Já ouvi falar várias vezes. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar? Quando eu estava na faculdade. Me lembro até hoje. Quando eu decidi que ia fazer direito, uma tia minha falou: mas tem tanto advogado no mundo aí, você não vai passar naquela prova da OAB? Já criou uma série de... Ou seja, ela falou que está saturada e ainda duvidou da sua capacidade. Justamente. E a primeira vez que eu vi que a advocacia está saturada, eu também estava na faculdade. Só que eu entrei na faculdade em 1999. E lá atrás eu já ouvia que a advocacia estava saturada. Há mais de 20 anos atrás. E eu tô aqui. Né? Então, a gente tem que medir e tomar muito cuidado com os alarmistas, negativistas. E eu costumo dizer, é verdade que a advocacia está saturada? E eu te respondo de uma forma muito simples. A engenharia está saturada. A medicina está saturada. O jornalismo está saturado. A psicologia está saturada. Assim como a advocacia. Toda profissão está saturada para quem ficar fazendo mais do mesmo e ficar sentado esperando acontecer. Então, essa avaliação, se é fácil, se não é fácil, a advocacia, como tantas outras profissões, está num momento complexo. E nós temos um desafio muito grande. A quantidade de pessoas que saem das faculdades e que entram no mercado de trabalho, ela com certeza está acima da possibilidade do mercado absorver. Isso é um fato. E aí você tem os filtros. O próprio exame de ordem é um primeiro filtro. Não só um filtro de capacidade da pessoa estar pronta e verificar se ela tem o conhecimento necessário, porque a quantidade de faculdades que não preparam suficientemente os colegas que se tornam bacharel em direito e fazem um exame de ordem, ele é muito grande. Mas também é um filtro de mercado. E, de repente, passa-se esse primeiro filtro e vem para um segundo, que é o filtro efetivamente de você começar a advogar. Começar a advogar onde? Com quem? Para quem? Para você ter ideia, eu tenho aí um pouquinho mais que 1 ano e meio de gestão à frente da OAB. Nesse 1 ano e meio,
eu entreguei mais de 5.000 carteiras para novos colegas. Então veja, o pessoal que está ouvindo a gente, de repente tem gente que está ouvindo que ele só conhece a ordem já sob a ótica da minha presidência. E não é um ou outro, são 5.000 pessoas que só conhecem a ordem, só conhecem a advocacia já sob a ótica da minha presidência e esses desafios. Então isso, quando a gente para pensar, a gente percebe o tamanho desse desafio. Então lá atrás, ou hoje, ou daqui 10 anos, os desafios eles vão mudar e vão existir sempre para todo mundo. Sempre vai existir, né? Eu estava lembrando, o senhor falando, esteve aqui comigo o Dr. Nelson Williams. E eu fiz uma pergunta para ele, da época do início da trajetória dele, como que ele conseguiu aquele crescimento. Ele me falou o seguinte, na minha época, conheci vários profissionais excelentes tecnicamente, mas nenhum que entendesse de empreendedorismo. Foi onde eu consegui me destacar. Ele até falou que quando ele chegou na cidade lá, tinha diversos concorrentes, entre aspas, com conhecimento técnico excelente, mas nenhum conseguia alavancar os seus escritórios, a sua advocacia, porque não entendiam de empreendedorismo. Se a gente for entrar nessa esfera aqui, porque um dos grandes desafios hoje para o advogado é justamente isso, ele sai da faculdade conhecendo muito de direito. Só que a gente sabe que quando você inicia na advocacia, você tem ali uma empresa. Você tem que saber de gestão, você tem que saber de prospecção, de conseguir precificar. E isso tudo acaba que leva o advogado a esse desafio. O senhor acha que a falha, se é que existe uma falha, está aí na faculdade ou a própria OAB, que eu sei, conheço os projetos da OAB, sei que a OAB já tem avançado muito nesse ponto, até queria também depois que o senhor falasse um pouco, para quem não conhece, mas onde o senhor acha que o advogado pode buscar um auxílio nesse momento? Seria a faculdade que deveria mudar a sua forma de trazer isso para um advogado? Ou seria uma responsabilidade da própria OAB? Como que é o seu pensamento sobre esse ponto? Olha, eu acredito muito no empreendedorismo. Talvez o empreendedorismo seja um dos grandes motes da nossa gestão, um dos grandes legados, esse incentivo ao empreendedorismo. Então, tá aí um tema que eu realmente acho que ele faz a diferença na vida de uma pessoa. E aonde está o erro é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é complexo isso. Só que eu preciso lembrar uma coisa também. Veja, qual curso você fez? Direito. Pois é. E eu tenho certeza que alguma tia, alguma avó, alguém já falou para os outros que você fazia advocacia. Sim, muita gente. Só que ninguém faz um curso de advocacia. Você faz curso de direito. E esse curso, ele não está formando apenas em empreendedores. Ele está formando quem vai ser delegado, quem vai ser promotor, quem vai ser magistrado, quem vai ser analista, quem vai ser oficial de justiça. Então por que ele tem que falar de empreendedorismo? É algo complexo. Sinceramente, acho que as faculdades deveriam ter como disciplina optativa uma série de disciplinas de gestão de carreira, gestão de marketing pessoal e etc. Mas você cobrar isso de uma grade, de um curso de direito em que ele não forma apenas pessoas para o mercado empreendedor, será que é aí o problema que está? No fundo, se a gente for parar para pensar, empreendedorismo ele tinha que vir no segundo grau, no ensino médio, né? Segundo grau é do meu tempo. Do ensino médio. Do ensino médio. Por quê? Porque faz parte. Só que a gente tem que parar um pouquinho e entender um pouco sobre essa história de empreendedorismo. Porque tem gente que pensa que empreendedorismo é abrir um escritório e colocar seu nome na porta. Isso não é empreendedorismo. E a gente vive um momento do mundo em que fala tudo de empreendedorismo. As pessoas querem pegar um rapaz que tem uma bicicleta, que bota uma mochila nas costas e vai entregar comida à noite, de madrugada, de bicicleta, com a mochila nas costas, quer chamar ele de empreendedor. Esse cara não é empreendedor. Esse cara não é empreendedor. Esse cara é um ralador. E aí o pessoal acaba misturando os temas, muitas vezes aí, ou para sair ali de uma legislação trabalhista engessada que nós temos, e começa a ter uma valorização falsa de um empreendedorismo. E por que eu estou falando isso? Que esse hábito de achar que empreender é você abrir uma porta e colocar o seu nome na porta, isso precisa ser amadurecido.
Existem diversas formas de empreendedorismo e uma das que eu acredito muito é o intraempreendedorismo. Lá no começo aqui do nosso bate-papo, você me perguntou como é que eu comecei. Eu falei, olha, eu não começaria desse jeito hoje. Por quê? Porque você abrir um escritório e ir para o mercado sem muita perspectiva e esperar esse retorno de cliente ali imediato, é talvez um desafio que não seja a resposta mais inteligente para isso. Por que não se juntar com quem já está no mercado, com quem tem uma porta, com outras pessoas, agregar uma área, agregar uma visão diferente, agregar força de trabalho e você empreender dentro do escritório, mesmo que você entre no escritório trabalhando para aquele escritório. Porque quem está trabalhando para aquele escritório e mostra a sua capacidade, mostra que tem algo diferente dos demais, ele vai se destacar. Ele vai se destacar. Olha, os meus 2 principais sócios, nós temos hoje 10 sócios no escritório, eu falo principais porque eles fundaram Lara Martins. Então, os 2 sócios que fundaram Lara Martins comigo começaram trabalhando para mim. E hoje são meus sócios. Então, esse intraempreendedorismo, ele é uma realidade e as pessoas têm que tirar um pouquinho, desromantizar um pouco. E aí eu preciso alertar que você consegue empreender sem você ferir de frente uma série de normas éticas da advocacia. Até acredito que a gente poderia evoluir mais na regulamentação ética da advocacia, mas a regulamentação do jeito que ela existe e os nossos preceitos éticos, ele permite você fazer muita coisa muito interessante no ponto de vista do marketing, do empreendedorismo, de tratar a advocacia como business mesmo. Não precisa, como alguns grandes exemplos que a gente tem, ferir de morte ali o nosso código de ética a todo momento. Afinal de contas, eu falo sempre, quem está ouvindo a gente daqui 10, 15, 20 anos, além de onde chegou, tem que ter orgulho da caminhada. Tem que ter orgulho de olhar nos olhos dos seus, né, daqueles que você ama e falar, poxa, eu construí isso aqui tudo e eu andei na linha, eu fiz a coisa certa, eu fiz a coisa como tem que ser feita. Porque isso também conta. Não é a qualquer preço, não é atropelando os outros, não é não sendo correto nas coisas que você faz que vale a pena. Quando eu comecei, eu demorei mais ou menos 6 anos para começar a ter um retorno financeiro que eu achava que era um retorno financeiro mais satisfatório na advocacia. Aquele que você fala, agora parece que a coisa começa a dar certo. Porque a advocacia ela é muito interessante. De vez em quando vem, aí você que é criminalista, pega aquele cliente bacana, te paga aquele honorário grande, né? Fala, caramba, agora vai. E aí, de repente, vem 3, 4 meses de seca e você falou, poxa, será que agora não vai? E a advocacia é muito isso, né? Uma montanha-russa, altos e baixos. Mas chega no momento que você alcança um ponto de equilíbrio em que você percebe que em alguns picos e outros não, mas você tem uma constância ali naquele retorno, né? Você está sempre com alguma coisa. Afinal de contas, se você for parar para pensar, quando você advoga, você tem basicamente 3 formas de receber o honorário, né? O honorário de contratação, ou prolabore inicial. Um honorário de êxito, que é aquele valor que você recebe quando você termina o processo. E para muitas das áreas, para a maioria das áreas, não para advocacia criminalista, mas para a maioria das áreas, você ainda tem a sucumbência. Uhum. Então, assim, quando você começa do zero, é muito difícil. Por quê? Quase ninguém quer te pagar a contratação, né? Justamente. Todo mundo quer te mandar no êxito. Foi assim comigo também, eu conheço essa dor. E olha, e tem gente que quer te contratar no êxito e ainda pensa assim, tô fazendo um favor para ele de deixar ele patrocinar meu processo, né? E se for parente, ainda fala que vai rachar a sucumbência com você, né? Então, assim, você tem essa contratação de êxito, que para quem tá iniciando, ela é muito pouca. De êxito, não. Contratação inicial. Quem tá iniciando é muito pouco. Você demora um tempo para começar a receber êxito, porque o processo tem que girar, ele precisa chegar no final. Aí você vai sobrevivendo ali de um acordo que você faz ali, um outro negócio que você resolve mais rápido, mas um processo não acaba em 6 meses, um processo não acaba em 1 ano. Regra geral,
A partir de 2 anos o processo começa a acabar. Então raciocina comigo. 2 anos vão passar para você começar a receber algum êxito. E outra, os 2 anos é o que você pegou no começo, que naturalmente é pouca coisa. Então, quando você alcança uns 4, 5 anos de advocacia, você começa a receber êxitos daquilo que você plantou lá atrás. E aí você também começa a ser mais contratado com o prolabore inicial. E ainda começa a aparecer uma sucumbência. E é nesse momento que você vê, todo mês aí vem uma sucumbência, vem um êxito, vem um inicial, e você olha assim e fala, cara, que legal. Aí começa aí a aparecer aqueles valores que pagam mensalmente para você, que é muito bacana para você sustentar aí também. Então, por isso que a advocacia demora. E eu falo sempre, resiliência. Resiliência, uma coisa que eu falo em toda entrega de carteira. A advocacia é plantio. E entre o plantar e o colher, existe o regar e o esperar. As pessoas querem jogar a semente na terra e tirar o tomate. Não é assim. A gente tem que saber que tem uma construção por trás disso. Por isso que quando eu disse que você está numa estrutura, você ganha esse prazo aí. Você ganha um prazo de credibilidade para contratação. Você já chega, de repente, com alguma coisa que já está em andamento. Vale a pena pensar nisso, né? E é claro, não existe receita de bolo. Tem sempre os pontos que saem. Tem gente que vai estourar num nicho, que de repente dá alguma coisa que dá muito certo para ele, no marketing digital ou numa área de atuação. Mas eu sempre falo, prepare-se para isso passar. Para você ter constância. Para você ter base. Então, vem algo muito legal, muito grande, muito interessante, que você pega aquilo naquele momento, pega esse dinheiro que você ganhou e que você não estava esperando, investe na sua profissão. Raciocina comigo. Uma pessoa que vai estudar para um bom concurso, para ganhar um bom salário aí, os salários que nós temos aí, todos próximos de teto, das boas profissões que nós temos aí, de concurso público. Quantas horas por dia ele tem que estudar? É muito tempo. Às vezes até o dia inteiro, né? O pessoal estuda. 8, 10, 12 horas. Todos os dias da semana. Quanto que ele ganha para estudar para concurso? Nada. Quanto tempo ele demora para passar num bom concurso? Anos, né? Anos. 3, vamos pegar 4 uma média. Anos, 2, 3. Não, dois dos melhores concursos nem permite tomar posse, né? Mais que isso, de 3 para frente. Então vamos pegar 5 anos. 5 anos. E aí eu faço sempre um desafio. É muito injusto você comparar alguém que vai investir 5 anos, estudando uma média de 8, 10, 12 horas por dia, sem ganhar nada. Pelo contrário, investindo. E chega depois desses 5 anos num bom salário. E comparar com quem, de repente, quer se dedicar 6, 8 horas por dia, não investir, tá ganhando alguma coisa, onde que ele vai chegar depois. Por isso que eu digo, vamos comparar as coisas de forma justa. Eu passei os 5 primeiros anos da minha advocacia recebendo muito pouco e pegando aquele pouco que eu recebi investindo na minha advocacia. A gente tem que aprender a investir na advocacia. Como é que se investe na advocacia? Cara, cursos, formação, conhecimento, consultorias. Você vai reinvestindo e isso vai virando um volume de retorno. E se não falar, olha, mas eu ainda não tenho dinheiro para investir, dá para fazer muita coisa de graça. Na internet, por exemplo. E aí, só para pegar lá a última pergunta que você fez ainda desse tema. Na própria OAB. É sim papel da OAB trazer esse incentivo. E aí, tanto é que nós temos um grande projeto de incubadora de novos escritórios, que é um projeto nada mais, nada menos que um incentivo ao empreendedorismo. E a gente fez uma primeira turma, mais de 600 inscritos. Olha quanta gente a gente alcança. E aí, nas fases, isso vai tendo um filtro que vai diminuindo, até você chegar nos finalistas e no grande projeto final da incubadora de novos escritórios. Cara, é um projeto maravilhoso. Sabe quanto custou para um advogado fazer parte? 0. Então, assim, você precisa de muito mais disciplina se você não tiver dinheiro. Muito mais disciplina. Mas dá para fazer também. E dá para fazer acontecer a advocacia. Interessante. Foi uma aula aqui que o senhor deu agora. Eu penso assim, muita gente
quando se fala nisso aí, porque a gente costuma ouvir falar, vai demorar 5 anos, 6 anos para começar a ter uma estabilidade na advocacia. E aí a pessoa já entra em desespero, fala, pô, 5 anos? Não posso esperar 5 anos. Mas a questão é justamente essa. A pessoa não entende que nesse período você vai estar construindo o seu nome, a sua autoridade, a sua carreira. Não é que você vai estar ali 5 anos parado, não vão ser 5 anos perdidos. Na verdade, vão ser 5 anos de construção, né? E aí talvez é onde entra a deficiência do empreendedorismo. Eu até achei interessante essa visão da faculdade. Realmente, a faculdade de Direito não está ali para formar só advogados. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Então, vão sair dali juízes, servidores públicos que não precisam realmente entender de empreendedorismo. Até seria bom se entendessem. É. Porque tem muito gabinete que ia funcionar melhor se o magistrado fosse bom de gestão e fosse empreendedor. Como tem muitos que são. Muitos que são. Que giram, né? Só que a gente percebe que hoje a geração tem um senso de imediatismo, né? Talvez, não sei se é causado na internet, porque hoje é muito comum a gente ver na internet advogado falar, ó, peguei minha OAB esse ano e já tô ganhando 1 milhão por mês. Você já deve ter visto isso acontece muito. Então, será que é por esse motivo que a gente tem hoje essa necessidade das coisas acontecerem para ontem, já não tem mais essa paciência de construir esse período até conseguir chegar nesse ponto? A internet aceita qualquer coisa, né? E é um espaço muito interessante, útil e deve ser utilizado. Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer um filtro, né? Tem muita gente na internet que fala o que não é real. E a gente tem que ter esse filtro de acreditar naquilo. A grama do vizinho é mais verde é um dos ditados mais antigos que nós temos. O problema é que na internet todo mundo vira vizinho, né? E aí você não tem mais só o seu vizinho. Todo mundo vira seu vizinho na internet. Então todo mundo tem a grama verde, menos a sua. Então é muito doído isso. É muito doído esse comparativo. E advogar não é fazer post de Instagram, gente. Advogar não é ter um Instagram bonitinho. Advogar é mundo real. O Instagram é bacana, é necessário, assim como o site, assim como outras ferramentas e outras redes sociais. Pode ser um vetor de comunicação muito bom para ampliar a rede de relacionamento e dar autoridade para quem está começando? Pode. Mas é uma ilusão. E as pessoas acham hoje, não, eu vou empreender. O que é a primeira coisa que uma pessoa que resolve empreender na advocacia faz? Abrir um escritório. Montar uma página no Instagram bacana. A primeira coisa que ele faz. Pronto, estou fazendo meu marketing. E vai lá para o Instagram para trazer conteúdo de informação. Aí ele esquece que os clientes estão no mundo real também. Os clientes podem estar no virtual e tem gente que realmente acha um nicho e acha uma veia ali e vai dar um boom. Sim, tem gente que isso acontece. Mas para a grande maioria das pessoas não vai ser assim. Não vai. Eu comparo isso muito com o tal do jogador de futebol. Todo mundo sonha em ser jogador de futebol. Aí quem consegue virar jogador de futebol já é um número muito reduzido e dos que viram, quem fica milionário mesmo é menos ainda. Então a gente tem que tomar cuidado de depositar todas as fichas da advocacia na internet. Eu costumo falar com os jovens advogados o seguinte, cara, sai da internet. Você mora em prédio, por exemplo, a pessoa mora. Quantas assembleias de condomínio você já foi? Eu não gosto de assembleia de condomínio. Cara, na assembleia de condomínio, cada pessoa que está ali é um potencial cliente. Por que você não vai numa assembleia de condomínio? Cara, o networking é do mundo real também. É muito mais fácil fazer networking, sabe? No grupo que você frequenta, em todos os lugares, todo mundo é um prospect. Se você vai à igreja, se você vai ao clube, se você vai na sua assembleia de condomínio, tudo é relacionamento e é ali que você constrói. É ali que você entrega uma credibilidade. Então a gente fica tentando atingir quem está do outro lado do país, do outro lado da cidade, do outro lado do mundo e esquece de olhar para o lado, para quem está sentado ali do seu lado. A gente precisa pensar mais nisso. Bacana, interessante, né? E a gente vê hoje, eu particularmente acompanho muito, inclusive até a doutora Tatiane já esteve comigo aqui, que a advocacia, a Comissão de Advocacia Jovem da UAB hoje é muito ativa, né? Eu me lembro, assim,
Da minha época de estagiário, eu não me lembro de ver essa atividade toda. Eu até cheguei a participar como estagiário na época. E o networking com advogados também, embora muita gente acredite que não é o nosso foco, também é muito interessante, né? Porque ali você consegue tirar parceiros, pegar experiências. Então a OAB também ajuda muito nesse ponto, né? E a gente sabe que o senhor trabalhou muito também essa tese da advocacia jovem. O senhor até falou daqui do projeto da incubadora de escritórios. Além disso, o que a OAB hoje oferece para o advogado que está começando a falar assim, ó, eu vou me apoiar na OAB porque eu sei que ela vai me dar ali o suporte que eu preciso. O que a OAB tem hoje que pode oferecer para esses advogados jovens? Olha, a Comissão da Advocacia Jovem existe há muitos anos. Eu fui da Comissão da Advocacia Jovem, sabe? E desde que a Comissão da Advocacia Jovem foi criada, tem uns 20 anos mais ou menos, eu sou o primeiro membro da Comissão da Advocacia Jovem que chega na presidência da Ordem. Então, para quem realmente passou por uma comissão de advocacia jovem, sentiu a dor ali de todo mundo, veio crescendo com todo mundo, pela primeira vez, alguém da Comissão da Advocacia Jovem chega na presidência da OAB. Então, isso traz uma representatividade e um carinho meu com a advocacia jovem muito grande. Mas ela sempre existiu, em cada momento com desafios, tamanhos e atuações diferentes, e ela sempre entregou, naqueles momentos específicos, algo aos colegas advogados que lá estavam. Agora a pergunta é, como eu acabei de falar, só nessa gestão, 5 mil novos advogados. Não cabe 5 mil advogados numa reunião de comissão. Isso é só os que pegaram agora, não estou falando de 5 anos, né? Então sempre vai ter aqueles que são mais próximos, que optam por outros caminhos, outras comunidades, outros grupos. É natural isso. E a Comissão da Advocacia Jovem é o melhor lugar que existe para você fazer networking entre colegas advogados. Tem gente que eu já ouvi gente falar o seguinte, eu não vou lá na Comissão do AB, lá não tem cliente. Ele não está errado. Lá de fato não tem cliente. Lá tem parceiros. Lá tem colegas. Lá tem gente que sabe das oportunidades de negócio e te ajuda a pensar sobre isso. Lá tem momentos de oportunidade que você constrói. Me diga uma coisa, você sentar numa mesa para negociar um acordo com quem você está vendo sempre ali nas comissões da OAB e dialogando, é mais fácil ou mais difícil do que com alguém que você nunca viu? Bem mais fácil, com então, certeza. A gente tem que valorizar isso. E participar das comissões da ordem não é só da Comissão da Advocacia Jovem, não, de toda qualquer comissão. Participar das comissões da OAB, seja na seccional, seja nas subseções, as subseções têm suas comissões também. É uma oportunidade daquilo que existe de mais valioso na advocacia, que é relacionamento. Agora, além de participar das comissões, o que mais que a ordem tem? Aí tem uma série de coisas. Por exemplo, só o serviço de acompanhamento processual de publicações do Brasil inteiro que a gente entrega. De graça. Quem for contratar esse serviço, já é o valor que você pagaria para a anuidade do advogado de início de carreira. Então já tem uma retribuição total. Os cursos da Escola Superior de Advocacia, diversos cursos, dezenas de cursos presenciais, online, que entregam. Os programas da Jovem Advocacia. Tem um programa muito bacana que teve uma edição já e a Comissão da Advocacia Jovem, a Tatiana da Mata, presidente, está já organizando a segunda fase dele, que chama Mais Oportunidades, que é tentar reunir num dia, num evento, escritórios que estão procurando contratar e pessoas que estão querendo ser contratadas. Sabe? Interessante demais. Tipo falando de uma maneira ruim, que aqueles feirões de emprego que existem, mas uma coisa mais voltada para a cara da advocacia. Então, tem muita coisa a ser feita. A Caixa de Assistência dos Advogados nos serviços que ela presta, que ela entrega, e nos desafios à Comissão de Prerrogativas para ajudar aqueles que estão com aquela dificuldade no exercício. Tem muita coisa a ser feita. Bacana, doutor. Nosso tempo tá já, porque eu sei que sua agenda tá cheia, mas a gente tem que conciliar empreendedorismo, escritório com OAB, muita coisa. Mas para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor desse um recado para o jovem advogado e para o advogado, todos os advogados. Um recado justamente de incentivo, de apoio.
Vou deixar seu recado do senhor aí para a classe da advocacia. Eu acredito muito que o primeiro passo para qualquer coisa é ter coragem. E a gente precisa de coragem. Coragem para ter sucesso. E a ousadia, com sabedoria, com cautela, ela é muito importante. Tem 3 conselhos que eu tenho dito a quem pega a carteira, de forma muito rápida. Estudar muito. Muito mesmo. Porque o que separa um advogado do outro é o conhecimento. A profundidade do conhecimento. Eu costumo dizer, quando você vai entrar numa sala de audiência, cara, você tem que ser quem mais conhece aquele processo. A hora que alguém fala, porque não tem prova, falou, opa, documento tal, folha tal, ID tal, né? Folha é do meu tempo de início. ID tal, tá certo? Sabendo tudo. O direito aplicável, conhecer tudo. É o conhecimento que nos classifica. E eu costumo dizer, estudar muito não é garantia de sucesso. Você citou um colega que fala que conhecia muita gente muito boa, muito preparada e que não tinha sucesso. Eu também. Muita gente na minha sala de aula, do tempo de faculdade, que eu acho que eram muito melhores do que eu. E que talvez não tenham tido o resultado da advocacia que eu tive. Então, estudar muito não é garantia de sucesso. Mas não estudar é garantia de fracasso. Sabe? Não estudar é garantia de fracasso. Então, estudar muito, ética, que a gente já falou sobre isso, e resiliência, que a gente já falou sobre isso. Isso aqui são 3 passos importantes. E aí eu coloco uma cerejinha de coragem nisso tudo. Coragem de falar o que pensa, coragem de estudar, coragem de enfrentar os assuntos, de buscar clientes, de fazer boas reuniões, de passar boas propostas de honorários. A coragem, ela está intimamente ligada também ao sucesso profissional. A gente não pode ter medo. Primeira coisa para você fazer qualquer coisa na vida é ter autoconfiança, que eu estou chamando aqui agora de coragem. E isso é algo para destacar em cada um esse início desse desafio aí na advocacia. Maravilha, doutor. Mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de tratarmos de outros assuntos. Muito obrigado mesmo. Fica aqui o nosso agradecimento. E espero que possamos ter outros momentos juntos. Obrigado. Quero deixar um abraço para todo mundo que teve a paciência de acompanhar a gente aqui até o final. Convidar para participar das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. Convidar para estar mais perto. Fazer esse network, esse relacionamento. E eu, pessoalmente, sou muito acessível, estou sempre à disposição de todo mundo que quiser trocar ideia, quiser pensar, quiser fazer algo. E vamos todos, né, trabalhar por nós e pela advocacia. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima. Sigam lá o Dr. Rafael Lara. E é isso aí, doutor. Obrigadão. Valeu. Valeu.